Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 18 ao 23. E diz assim a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda tem que lhe falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E terminando, mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. E bom dia, ó Deus, por mais esse dia que estamos recebendo. Bom dia como um obrigado, Senhor, porque estamos recebendo do Senhor o ar, estamos recebendo do Senhor a misericórdia, o perdão, a salvação, o Senhor como nosso Pai, porque nos adotou, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por esse dia da sua ressurreição. Nós agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade de reconhecermos o tamanho da sua bondade, da sua misericórdia, de tudo o que o Senhor é em nossas vidas. Sempre, Pai, podemos estar orando para Ti, pedindo, clamando, adorando, louvando, bendizendo o Seu nome, isso graças ao Seu Filho. Por isso, nós lhe agradecemos imensamente, Senhor, por todo esse amor que nós não merecemos, mas o Senhor nos deu pela sua graça e misericórdia, Pai. Que o Senhor, neste domingo, possa conduzir os estudos, conduzir os irmãos, que os irmãos abram seus corações para entender mais e mais o seu Evangelho e possam também, mais e mais, falar do seu Evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu queria fazer uma ênfase nesse trecho que nós lemos agora de Lucas, né, do capítulo 18, principalmente nos 2 primeiros versículos que nós lemos lá. Eu vou ler novamente. Então, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nesses 2 primeiros versículos. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, é um senhor, é uma pessoa, né, de uma posição, né, ele é certo homem de posição, ele já sabemos que ele era rico, e ele chega junto a Jesus, e também provavelmente era conhecedor das Escrituras e conhecia Jesus já há algum tempo de falar ou de estar também próximo a ele, e chega e pergunta para Jesus, né? Bom mestre, então já reconhece ele como um mestre, né? Como um senhor. Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, aí a gente pode parar e pensar assim, poxa, mas porque Jesus responde de tal forma, parece até ríspido, né? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aí os irmãos podem parar assim e pensar: não, mas nós sabemos que Jesus também é Deus, né? Ele é 100% homem e 100% Deus. Quando esteve aqui, a gente sabe disso claramente. Mas Jesus, ele colocou essa pergunta, devolvendo a pergunta para o próprio homem de posição, um homem que era rico. E respondeu para ele, perguntando, né, na verdade, por que me chamas de bom, se bom somente Deus, ele é bom? Aí a gente fala, então, mas então Jesus está dizendo aqui que ele não é Deus, porque ele não é bom, só Deus é bom? Não, de maneira alguma, irmãos, a gente pode ter esse pensamento. Ele está, na verdade, levando uma pergunta para esse homem, para ele parar para pensar, né? Para ele investigar o que ele estava fazendo, né? O que ele estava desejando de Jesus naquele momento. Então, Jesus, ele não é
Ele não está deixando a sua divindade aqui neste momento, quando ele pergunta para ele, para este homem, dizendo: por que me chamas de bom? E depois ele mesmo responde: ninguém é bom, senão um que é Deus. E agora eu queria trazer para os irmãos um pouco sobre os atributos morais de Deus, né? E especialmente um atributo que a gente está vendo aqui nesses 2 versículos, e próprio Jesus já está afirmando, que é a sua bondade, a bondade de Deus, né? Então, nós sabemos que Deus ele tem uma série de atributos, né? E depois nós podemos passar rapidamente, em 20 minutos nós não conseguimos falar disso. Mas hoje eu queria falar um pouco da bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é tremenda, ela é gigante. Ela é tão gigante que ela atende a todos, sem exceção, a todos. Todos que estão e são a sua criatura, todos que foram criados por Deus. Então ele dá o sol a todos os dias, né, o ar que respiramos a crentes e descrentes. Ele permite que todos tenham, e até mesmo a esse homem de posição que perguntou a Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Creio que ele, por conhecer já um pouco a Escritura, sabia o que ele estava perguntando, mas no final nós sabemos qual que é a posição dele perante ao seu Deus, que é a sua própria riqueza, né. Então, mas Deus mesmo assim, ele foi bom, né. Ele permitiu que esse homem tivesse posses, ele permitiu que esse homem pudesse, vamos dizer assim, progredir na vida, mas aí a gente tem que parar e pensar, existe sim esse Deus que ele é bom e ele ilumina o dia de cada um, de todos, independente de serem crentes, independentes de não serem crentes, né. Mas também nós lembramos que existe a bondade, né, e a benevolência. A palavra benevolência, o que a gente traz como benevolência? A primeira coisa, quando a gente fala em benevolência e a gente olha para as Escrituras, a gente tem que direcionar a Cristo Jesus, ao seu amor e à sua obediência a Deus, e o seu amor para com todos nós, sendo benevolente na sua vida e entregando-a para nos salvar. Então, essa benevolência, essa bondade, é única e exclusivamente vinda de Deus através de Jesus Cristo, né. Então nós não podemos, separar não podemos, transformar a bondade de Deus numa bondade universal quando diz respeito à salvação, né. A salvação, ela é completa em Jesus Cristo. Somente ela é é é trazida e é levada aos crentes, aqueles que creem verdadeiramente em Deus. Então, nós precisamos lembrar que quando esse homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus lembra ele, né, do que ele, dos mandamentos que existem e que ele deveria cumprir, e aí depois esse próprio homem de posição fala: não, mas eu tenho cumprido isso, eu sei, eu conheço as escrituras, né? Se ele fala que tem cumprido, é porque ele conhece as escrituras. Mas aí Jesus, conhecedor, porque ele é o próprio Deus, sabe a intenção desse homem em querer ajudar, em querer ser uma pessoa salva, mas ele não quer deixar de desagarrar das suas riquezas. Mas Jesus já sabia disso, e por isso que ele questiona a vida desse homem, e diz no final lá no 22 e o 23, né, ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Então ele está falando para este homem: troca esse tesouro que você tem. Esse tesouro que você tem, ele é passageiro. Troque, a riqueza que você terá, ela é eterna, junto a mim e junto a Deus nos céus, né? Mas aí no 23 o homem diz assim: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. Ele não entendeu o que Jesus falou. Jesus estava dando: olha, o ouro que você tem, o meu é muito maior, esse ouro. A bondade de Deus que ele te deu,
ele permitiu você ter com essas riquezas, ele está dizendo assim: troque esse Deus seu, que é o dinheiro, que é a riqueza, por esse Deus verdadeiro e misericordioso que salvará a todos que creem nele, e depois segue-me, segue-me e venha a fazer exatamente o que eu faço, pregar o evangelho, falar de Deus, falar da salvação. Ele está dizendo: venha ser meu discípulo. Mas o homem se entristeceu com essa palavra de Deus. Então a gente entende aqui, porque no final ele diz, porque ele era riquíssimo, e a gente entende o que disso aqui? Ele amou mais as suas posses, né, os seus bens, do que ao próprio Deus, que estava na sua frente falando: venha e segue-me, venha ter as riquezas verdadeiras, imensuráveis da bondade verdadeira, que é a única e exclusivamente que vem de Deus. Então não podemos, irmãos, parar e pensar: nossa, aquele homem é bom, aquela pessoa é boa. Sim, a gente pode até falar isso, mas o bom, né, a bondade verdadeira, a plena, a completa, vem única e exclusivamente de Deus. Ele que traz, ele que salva e ele que realmente produz esta bondade. E o que é que a gente entende de tudo isso que, que Jesus fala nessas poucas palavras da Escritura? Que, irmãos, eh, quando, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, ele fez isso e no final ele fala o quê? Ele acha que isso era o quê? Era excelente, era bom, era muito bom, né? Então, e ele sabia que o homem iria pecar, ele sabia. E ele continua com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Ele poderia ter devastado a terra e falado: não, eu vou tirar, não quero mais esse homem. Mas não, ele é bom, ele criou nós a sua imagem e semelhança, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que é o que Jesus oferece a este homem de posição. Irmãos, o que a gente traz para a nossa vida hoje também? Quais são as nossas riquezas? Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos desejos? Por que que nós podemos nos comparar, talvez, não sei, uma pergunta, com este homem de posição? Nesse momento ele está perguntando devido às suas riquezas, e Jesus sabe o interesse deste homem, e por isso ele questiona. Ele poderia muito bem ter falado para este homem: não, venha, me segue então. Mas não, ele sabia o coração deste homem e questionou. Não sei, talvez este homem mais para frente pode ter se arrependido, mas as escrituras não dizem aqui para nós que ele se arrependeu, mas mostram que ele adorou ao Deus do dinheiro, ao Deus com D minúsculo. Então, o que a gente traz para a nossa vida? Como que a gente faz para que a gente entenda esta bondade de Deus, esse tamanho imensurável de bondade, né? Nós trazemos junto também os outros atributos de Deus. Nós trazemos o amor de Deus, nós trazemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. A gente junta esses atributos e vê o tamanho de sua bondade perante o tamanho do nosso pecado. A bondade que salva, nós estamos falando agora aqui. Não estamos mais falando da bondade de Deus que replica, né? Ela serve para todas as pessoas. Nós estamos falando da bondade que salva. Então, do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da sua longanimidade. E aí, nós também lembramos em Salmos 36:6, que Deus realmente, ele é o Criador e ele é a luz para que veio para todos. Mas nem todos o ouviram, o aceitaram. Mas Deus foi bom com todos e é bom com todos.
Mas o crente que realmente é transformado, não é um crente que diz ser crente, mas vive como esse homem de posição, esse crente ele vive a bondade de Deus com alegria, com maioridade, com mais excelência. Ele consegue fazer tudo que Deus está entregando para ele, para a glória dele, para ele próprio, para o próprio Deus. Essa é a bondade, e essa é a bondade que Deus quer que nós tenhamos também no nosso coração, como criaturas feitas por Ele. A bondade em que aquilo que Ele foi bom para conosco, nós sejamos bom para com Ele e para com os nossos semelhantes, mas para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, não para o nosso próprio desempenho, para o nosso próprio ego, para o nosso próprio crescimento, no que diz respeito à vida que nós vivemos, né? Mas com o objetivo de nós estarmos sempre glorificando a Deus com aquilo de bom que Ele nos deu. Irmãos, então olha nesse versículo essa pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: vende tudo o que tens, dai aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele não está dizendo deixe de ser rico. Ele está dizendo não seja a riqueza o seu Deus. Não seja qualquer outra coisa o nosso Deus. Seja o nosso Deus, o próprio Deus, o Deus de infinita bondade, que só Ele pode ter, que só Ele pode nos dar e nos transformar para sermos parecidos com Ele, e mais parecidos com Ele, buscando diariamente a santidade de homens transformados, de pessoas transformadas para o seu louvor e para a sua glória. Irmãos, neste domingo, que nós lembremos de que ninguém é bom do tamanho da bondade de Deus, tamanho da benevolência de Deus, do tamanho do seu amor, da sua longanimidade, do seu perdão, da sua justiça, da sua glória. A bondade que nós temos agora como crentes é a bondade que glorifica ao Senhor, não a bondade em que glorifica aos prazeres e às riquezas e às nossas posses, ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Oremos, ó Pai. Oremos para que nós lembremos diariamente da sua bondade, do seu poder sobre nossas vidas. Eu gostaria de pedir para que a nossa irmã Esther finalizasse essa devocional com uma oração, agradecendo o Senhor pela palavra e pelo ensinamento que Ele tem nos dado constantemente nesses estudos e em nossas devocionais diárias, em nossas orações a quatro paredes, sozinho com Ele. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa semana que iniciamos, ó Pai, congregados, reunidos, ó Pai, como igreja, aprendendo da Tua palavra, Senhor, te agradecendo por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito, Senhor. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, que fala conosco, Senhor Deus, que age em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo Teu caráter imutável, por tantas qualidades, ó Pai, que Tu tens, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, porque Tu eras, és e sempre serás o mesmo, Senhor. Ó Pai, queremos Te agradecer por tudo que Tu tens falado aos nossos corações, quando estudamos a Tua palavra, Senhor. Rogar que Tu estejas ainda falando aos nossos corações, ó Pai, durante o dia de hoje, ó Pai, e que essa palavra, Senhor, faça morada em nosso coração, que nós possamos nos despojar de tudo aquilo, ó Pai, que atrapalha a nossa caminhada rumo ao Teu reino, Senhor Deus, ó Pai, que estejamos priorizando, Senhor Deus, as Tuas coisas, aquilo que Te agrada, que, Senhor, o tesouro do nosso coração
esteja nas tuas coisas, ó Pai, e não em nada corruptível, Senhor, nada desse mundo, nada que a traça e a ferrugem corroem, destroem. Ó Deus, faz, ó Pai, que além de cumprirmos os teus mandamentos, ó Deus, que tenhamos, ó Pai, verdadeiramente a nossa esperança, Senhor, a nossa fé nas coisas que são tuas, ó Pai, no teu reino, nas coisas que são eternas, ó Deus. Volta os nossos olhos, os nossos corações para aquilo, Senhor, que tu tens para nós na eternidade, não para as coisas desse mundo, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, ó Pai. Ajuda cada um dos teus filhos, ó Pai, na caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra para a nossa irmã Roseli.